Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Cristo esteja conosco. Queria agradecer inicialmente o convite que me foi formulado pela Rosana. Agradecê-la, é sempre uma renovada alegria, satisfação estar aqui em Caçapava, cidade que eu frequentei aqui diariamente para trabalho durante 15 anos, um ano e meio que eu não estou mais em Caçapava trabalhando, mas esse era o meu itinerário diário durante 15 anos, vindo amanhã para Caçapava. Agradecer também ao Cirilo pela recepção sempre gentil, né? E ao Antônio Carlos também pela recepção hoje aqui. Mas especialmente agradecer a cada um de vocês, que numa manhã fria de domingo escolheram estar aqui. Uma escolha que fizeram, diante de tantas outras escolhas, de tantos outros convites que a vida nos faz, vocês escolheram estar aqui. Já que estamos aqui, não dá mais para sair correndo. Vamos, como o senhor Antônio Carlos falou, aproveitar todos juntos este momento de troca de vibrações, de reflexões, de conhecimentos e de experiências. Bem, o tema hoje proposto foi Espiritismo, a doutrina do consolo e da paz. E nós ressaltarmos esse caráter consolador que a doutrina espírita tem, né? Esse caráter consolador que foi ressaltado pelo Cristo e que é ressaltado por Allan Kardec, como nós veremos também. E tudo começa nas bem-aventuranças de Jesus. Quando ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Jesus, quando nos falou, veio ao mundo falar das bem-aventuranças, veio trazer conforto, amparo, proteção, colo, a imensa massa de sofredores, de marginalizados. Veio trazer um Deus diferente, não um Deus dos judeus, o Deus de uma raça só, mas um Deus Pai de todo mundo, Pai de todos, sem distinção. Um Deus que acolhe, não um Deus que discrimina, porque o Deus que havia era o Deus dos privilegiados. E para aqueles, para a imensa massa, para a imensa maioria de marginalizados, que não tinham os acessos às pompas sociais, às riquezas, aos títulos, que eram os agradados por Deus, mas os leprosos, os miseráveis, os sofredores de toda a ordem, esses estavam sem amparo, sem colo, sem proteção. E Jesus veio anunciar a eles um Deus que dá colo, que abraça, que protege. Mas muito mais do que discursar, do que falar, do que dizer sobre as bem-aventuranças, Jesus exemplificou como sofrer. Jesus mostrou como sofrer. Porque falando de amor, falando de caridade, falando de perdão, falando de misericórdia, trazendo colo e paz, Jesus foi sentenciado à pior das penas, a pior das sanções, reservada só para aqueles criminosos mais cruéis, para os piores criminosos, que era a crucificação. A cruz era a pena, era a sentença que era dada aos piores criminosos. E Jesus, tido como um subversor, foi condenado à cruz. Mas ele atravessou todo esse processo do Calvário e da crucificação de fronte altiva. Jesus atravessou esse momento com serenidade, com calma, com fé, com esperança. E pasmemos, com gratidão. Com gratidão. No momento último da crucificação,
Ele perdoou os seus algozes. Pediu para o Pai, para Deus, perdoar aqueles responsáveis por pregá-lo na cruz. Portanto, Jesus nos ensinou como atravessar, muito além de falar, eu repito, nos ensinou como atravessar os nossos calvários. Como nós devemos carregar as nossas cruzes. Isso Jesus nos mostrou, isso Jesus nos legou. E vejam, era alguém absolutamente incólume, uma vida incólume, e teve que atravessar todo esse sofrimento, atravessar toda essa injustiça, sofrer a perseguição pela injustiça e sempre de maneira altiva. Porque é da vida que todos nós passaremos pelos nossos calvários, todos nós carregaremos as nossas cruzes. A vida pode estar boa, é um dinheirinho a mais que cai na nossa conta, os relacionamentos vão bem, é uma casa nova que a gente compra, que a gente constrói, um apartamento novo, um carro novo, está tudo bem. Mas, inevitavelmente, mais dia, menos dia, nós somos confrontados com noites escuras. É um divórcio, é a perda de uma pessoa que nós amamos, como vem a alegria, o nascimento na nossa família, um neto, um filho, também tem a perda das pessoas, as pessoas que amamos que se vão carregadas pelas mãos da morte, problemas financeiros, tragédias de toda sorte, acidentes, diagnósticos difíceis de saúde. E nós passamos por isso. E nós vemos isso ao nosso redor. E nós passaremos por isso. Por essas noites escuras, eu repito. E quando você estiver vivendo passando por essas noites escuras, passando por esses momentos difíceis, aí Jesus diz, você é bem-aventurado. Encontre ventura nisso. Jesus vem mostrar um novo olhar com as bem-aventuranças sobre a dor. Jesus vem nos dar uma oportunidade de enxergar de um novo modo o sofrimento. Quando estávamos desamparados, desprotegidos, nós não tínhamos uma tábua de salvação aonde nos colocar. E Jesus vem nos trazer, quando você passar pelos momentos difíceis, aí está a cura dos seus males. Aí está o remédio para quebrar aqueles vícios que vêm convosco há milênios, séculos, que são difíceis de quebrar. E agora esse sofrimento é para que se quebre todo esse mal. É o remédio à cura do seu mal. Porque Jesus nos vê não como espíritos cristais, espíritos de cristal que quebram ao primeiro golpe. Nós somos espíritos diamantes que precisam dos golpes para que sejam lapidados, para que se extraia a sua essência. Espíritos elevados, espíritos evoluídos não são espíritos de cristal. Não são espíritos que quebraram ao primeiro golpe. São espíritos diamantes. Espíritos que foram forjados, aquele carvão que os envolvia, foram lapidados a duros golpes, até que se extraísse a essência valiosa, a essência brilhante do diamante. E as coisas são assim. Os sofrimentos vêm, as dores vêm, para que a nossa essência possa ser extraída, para que esses golpes retirem os adornos para os quais nós damos tanta importância e esquecemos da nossa essência. Jesus não está preocupado com os nossos adornos, Jesus está preocupado com a nossa essência. E por isso os golpes que vão fazer com que a nossa essência seja extraída.
Porque nós nos preocupamos demais com os adornos. Nós vivemos a vida muito mais preocupados, e eu digo por mim, muitas vezes muito mais preocupados com os adornos do que com a essência. Nos esquecendo que todos os nossos adornos serão retirados. Todos serão retirados com a morte. O nosso carro, a nossa casa, a nossa conta bancária, inclusive o corpo que nos veste nos será retirado. Inclusive o corpo, e restará a nossa essência. E só restará a nossa essência. E é com isso que Jesus se preocupa. Jesus se preocupa com a nossa essência. E os golpes da vida estão aí para lapidar-nos e fazer com que a nossa essência seja reluzente, que a nossa essência apareça, que a nossa essência se revele. Mas como é difícil, né, nós compreendermos no cristianismo como um todo, não só no espiritismo, que sofrer é o remédio para os nossos males, que as tragédias que nos afligem, as grandes aflições, aquilo que nós vemos como grandes reveses, grandes obstáculos na vida, são, na verdade, alavancas para que fazem com que nós atravessemos os nossos obstáculos. É difícil. Jesus foi incompreendido muitas vezes. Sabe, a Rosana sabe, o Cirilo, que eu trabalho no centro de Eurípides Barçanufo. Então eu tenho uma ligação com Eurípides Barçanufo de estudar. E Eurípides Barçanufo, ele era um católico fervoroso, daqueles que iam à missa todos os dias, obviamente antes da sua conversão ao Espiritismo. E ele conhecia a Bíblia como a palma das suas mãos. E naquele tempo, no início do século XX, os irmãos, chamados irmãos leigos, eram proibidos de ter a Bíblia. Somente os padres, somente os bispos poderiam ler a Bíblia, tinham acesso à Bíblia, porque entendia-se que somente eles haviam estudado o suficiente e poderiam então conhecer os mistérios contidos na Bíblia. Mas tamanha a confiança dos dois padres da cidade de Sacramento, em Eurípides Barçanufo, que lhe confiaram um exemplar da Bíblia. E ele estudou, ele conhecia a Bíblia como a palma de suas mãos, e contam as pessoas que conviveram à época com Eurípides Barçanufo, que tamanha a reverência dele pela Igreja Católica, que ele saía da igreja em bom mineirês de fasto, para não dar as costas para o altar. Ali no início do século XX, Eurípides Barçanufo, em conversas com o tio, o senhor Mariano, que já havia estabelecido o espiritismo na fazenda de Santa Maria, nos arredores de Sacramento, tentando inclusive demover o tio dessa ideia do culto ao espiritismo, que era uma religião satânica. Ele, em conversa com o tio lhe dá um exemplar do livro Depois da Morte, de Leon Denis, o continuador da obra de Allan Kardec. E na mesma noite, Eurípides Barçanufo ele devora aquele livro, Depois da Morte, a existência da reencarnação. E aí ele, que era um católico fervoroso, ele que era inclusive presidente da Sociedade São Vicente de Paulo, sociedade dedicada à caridade ali, ligada à Igreja Católica, ele começa a ficar abalado em suas convicções católicas e passa a estudar o Espiritismo. Até que em uma determinada noite, determinado dia, uma sexta-feira da Paixão, ele vai à fazenda Santa Maria, ele e um companheiro dele, a cavalo, uns 13 quilômetros ali de Sacramento, e ele não avisou a ninguém que ia. A fazenda de Santa Maria ele conhecia todos eram parentes dele. E estava se realizando a reunião da noite na casa de um camponês.
Eurípides Barçanufo chega, ele e o companheiro dele, eu repito, sem avisar que iriam, e há 2 cadeiras vagas na reunião. E aquele encafifou Eurípides. Mas eu não avisei ninguém que eu ia. E havia 2 cadeiras vagas, nas quais se sentaram ele e o companheiro. Mas ele era católico, um grande religioso, um grandíssimo intelectual, mas o intrigava as bem-aventuranças. Era algo que o intrigava no catolicismo, ele não conseguia compreender em toda a sua extensão e profundidade as bem-aventuranças. Como dizer bem-aventurados os que sofrem, os que choram, os marginalizados, os que sofrem perseguição pela justiça? Ele não tinha a chave para a explicação em toda a sua profundidade das bem-aventuranças. Então, quando ele se senta, a prece iria se dar início à reunião mediúnica. E ele pede em pensamento, depois ele fala isso, depois que ele se torna espírita, ele fala. Ele conhecia todos ali, os médios que compunham a mesa, ele fala, se for mesmo verdade que os mortos possam voltar, eu queria que João Evangelista, olha o desafio ao plano espiritual, João Evangelista me explicasse hoje as bem-aventuranças, mas por intermédio de Aristides. Ele conhecia Aristides. Aristides era um homem generosíssimo, um homem bom, mas oco de inteligência, vazio de inteligência, porque não tinha a oportunidade de frequentar a escola, ele não teve a oportunidade de frequentar a escola. Não dá outra. Nesse momento, Aristides se levanta e faz a mais bela explanação evangélica que Eurípides Barçanufo havia ouvido até então, explicando bem-aventurança por bem-aventurança, com base nas leis, nos princípios do Espiritismo. E ao final, Aristides diz, João, o evangelista. Não havia dúvida. Os espíritos haviam aceitado o desafio de Eurípides Barçanufo, que à luz dos princípios espíritas, então, consegue compreender as bem-aventuranças, em toda a sua extensão, em toda a sua profundidade. Então ele se torna espírita, o apóstolo da mediunidade, o grande espírita, professor e médium extraordinário, Eurípides Barçanufo. Porque Jesus já havia nos advertido, falando de bem-aventuranças, falando de amor, falando de perdão, falando de misericórdia, de caridade, que nos enviaria no momento oportuno o Consolador prometido, que viria relembrar o que ele nos disse e nos dizer outras coisas mais. Ou seja, muitas das coisas das quais Jesus disse, era necessária a chave do Espiritismo para a sua completa interpretação e para a sua completa compreensão. Porque Jesus falava às pessoas do seu tempo. Se Jesus, falando de amor, de perdão, de caridade, foi levado ao Calvário e à cruz, imaginemos se ele falasse de pluralidade de mundos habitados, comunicabilidade entre vivos e mortos. As pessoas não estavam preparadas para aprender aquilo, e Jesus, como grande pedagogo que é, responsável pela educação dos espíritos na Terra, ele utiliza aquilo que os pedagogos se valem, que é o senso das proporções. O professor só ensina o aluno aquilo que ele é capaz de aprender. Para um aluno do infantil não se ensina coisas reservadas ao aprendizado na faculdade, na universidade. Então Jesus disse, no momento oportuno eu lhes enviarei o Consolador prometido, que virá relembrar o que tenho vos dito e vos dizer outras coisas mais. Porque com a chave do Espiritismo se consegue explicar as bem-aventuranças. Com os princípios, os postulados, lei de amor, lei de progresso, lei da reencarnação, se consegue explicar as bem-aventuranças. E o Espiritismo, ele é o Consolador prometido.
Isso não dizemos como uma forma de elevar o Espiritismo, ou uma propaganda do Espiritismo, uma questão de marketing, vamos dizer. O Espiritismo, ele é o Consolador prometido, e Allan Kardec diz isso objetivamente nas suas obras. Olha o que ele diz. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vamos ler o capítulo 6, o Cristo Consolador, no final do item 4 desse capítulo está lá: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, nos trazendo o conhecimento das coisas, fazendo o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chama aos verdadeiros princípios da lei de Deus e traz a consolação pela fé e pela esperança. Há inúmeras passagens em que o Espiritismo objetivamente se declara o Consolador prometido, porque é nos trazendo ferramentas, veículos, instrumentos para o nosso consolo. Agora, é preciso interiorizar isso. Ele nos traz, mas é preciso que nós absorvemos para efetivamente sermos consolados. No capítulo 1, eu não vim destruir a lei, está lá: o Espiritismo é a obra do Cristo que o preside. O Espiritismo é a obra do Cristo que o preside. Quem preside o Espiritismo? Jesus. Como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. O Sr. Antônio Carlos falava da Gênese, está lá na Gênese. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade quem preside o grande movimento da regeneração, a promessa de seu advento se encontra realizada, porque o Espiritismo é o verdadeiro Consolador. E quais os princípios que o Espiritismo traz que nos fazem compreender em toda a sua extensão as bem-aventuranças? Um grande princípio é a crença em Deus. Ora, todas as religiões falam em Deus ou em deuses. É um ponto comum a todas as religiões. Tem 10.000 religiões na Terra, e as religiões falam em Deus, cada uma pintando esse Deus de um modo diferente, ou a ideia de vários deuses, mas é uma crença comum. Agora, o Espiritismo vem trazer um Deus que criou o homem, não um Deus criado pelo homem. Porque o que se vê nas religiões é um Deus criado pelo homem, e não um Deus que criou o homem. Um Deus com sentimentos humanos, um Deus com forma humana, um Deus que, para ser respeitado, é velho, é um ancião, é um homem numa sociedade patriarcal e machista, barbudo, para lhe dar aquela autoridade. Mas o Espiritismo vem trazer um Deus que criou o universo, não um Deus de um povo, não um Deus de uma raça, não o que é pior, um Deus de uma religião. O Espiritismo vem nos trazer um Deus universal, um Deus do universo inteiro, que criou o universo inteiro, cujas leis que aqui se aplicam em outras galáxias muito distantes daqui, lei de amor, lei de progresso, lei de sociedade, lei de trabalho. Todas essas leis aplicáveis aqui se aplicam em todos os mundos. Esse Deus que é imenso, esse Deus que é complexo, desse universo infinito que está em expansão. Para a gente ter uma vaga ideia, o sistema solar vizinho ao nosso vizinho, está a 42 anos-luz, o mais próximo, está a 42 anos-luz do nosso sistema solar. Na nossa galáxia, aqui, nós temos 200 milhões de sistemas solares, só na nossa galáxia, na Via Láctea. Isso significa, para que a gente chegue no vizinho,
Se a gente pudesse andar a velocidade da luz, nós demoraríamos 42 anos para chegar no vizinho. É sobre esse Deus que a doutrina espírita vem falar. Esse Deus que não é de um povo, esse Deus que não é de uma raça, esse Deus universal. Esse Deus que é inteligência suprema, causa de todas as coisas, causa primeira ou primária de todas as coisas. Esse Deus que é eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, único, soberanamente justo e bom. É esse Deus que a doutrina espírita vem nos trazer, já na sua primeira questão do primeiro livro inaugural do Livro dos Espíritos. E vejam que Kardec, na sua sapiência, não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. Porque Deus não é quem. Deus não é criatura, Deus é o Criador. E se nós verificarmos a conceituação de Deus que o Espírito Verdade, Jesus nos traz, é inteligência suprema. Isso significa que tudo na nossa vida está planejado por uma inteligência suprema. Ele é a causa primária de todas as coisas, ele é a inteligência suprema. Então, na nossa inteligência mínima ainda, a gente pode ter a compreensão que tudo que acontece na nossa vida, todos os acontecimentos da nossa existência estão presididos e planejados por uma máxima inteligência, por uma suprema inteligência, ainda que eu não goste, ainda que eu não queira que seja assim. Eu não tenho o que eu quero, mas eu tenho o que é necessário, porque tudo está planejado por uma máxima inteligência. E aí eu começo a ser consolado, porque eu começo a perceber que aquele meu ente querido que se vai porque faz parte de um planejamento de máxima inteligência. Aquele diagnóstico difícil que eu tenho é um diagnóstico que está dentro de uma máxima inteligência. E se Deus é soberanamente justo e bom, que é um atributo de Deus, toda causa é justa. Ele não é a causa primeira, ele não é soberanamente justo e bom, toda causa é justa. Então, tudo o que acontece na minha vida está presidido por uma máxima inteligência e por uma causa sempre justa. Sempre justa. E entender isso, e compreender isso, e absorver isso vai me trazer mais calma, vai me trazer mais serenidade e mais paz, e mais consolo. Eu perceber que eu estou mergulhado dentro de um plasma divino. Eu estou envolvido pelas leis de Deus. E tudo o que acontece neste plasma divino tem máxima inteligência. São como os seres que habitam o oceano. Eles estão sob o influxo do oceano, das marés, em tudo. Porque o oceano nos envolve em tudo. E nós estamos no imenso oceano divino, que tudo envolve. Por isso que se diz que uma folha não cai sem ser da vontade de Deus. Não porque Deus está olhando a folha, quero que aquela folha caia. Não, porque nós vivemos envolvidos num plasma, num grande plasma divino, que é governado por leis de suprema inteligência, de máxima inteligência. Leis físicas e leis morais. Crença em Deus. Outro princípio, imortalidade da alma. Mas também as outras religiões falam de imortalidade da alma, não falam? São espiritualistas. Mas cada uma pinta essa imortalidade com as suas próprias tintas. Criam o seu próprio cenário. E a doutrina espírita vem trazer uma imortalidade da alma baseada num Deus justo, num Deus de suprema
inteligência, uma imortalidade da alma baseada no amor. Porque quando se tem a ideia de que a eternidade vai ser fixada, nossa sorte eterna fixada por uma única existência, e aquele que errou, não por maldade muitas vezes, mas por ignorância, vai ser remetido eternamente ao inferno, por um erro pontual, vejam que é absolutamente desproporcional, por um erro pontual, ficar pela eternidade no inferno. Isso não é amor, isso é vingança, isso é humilhação, isso é injustiça. Essa imortalidade da alma não está baseada em Deus, porque se Deus é soberanamente justo e bom, Ele não pode ser vingativo, Ele não pode querer humilhar, Ele não pode ser injusto. Que Deus é esse? Mas a imortalidade da alma está baseada no amor. Nós temos uma grande teia de amor, nós vivemos envolvidos em uma grande rede de amor. E a misericórdia de Deus não significa cegueira de Deus. Os nossos erros serão observados por Deus. Mas significa, misericórdia de Deus, que as portas sempre estarão abertas à redenção. Que as portas sempre estarão abertas à renovação. E a imortalidade da alma está baseada no amor. Ainda que eu não tenha merecimentos para gozar de planos mais elevados, quem me ama tem. E quem me ama intercede por mim. Vejamos o caso de André Luiz, por exemplo, em nosso lar. André Luiz estava há 8 anos no umbral. Estava se sentindo preterido, culpado, abandonado, sozinho. Quando ele foi resgatado? Quando ele fez uma prece. Aí apareceu Clarence do lado dele, o ministro do auxílio, para resgatá-lo. Clarence falou, estou aqui para resgatá-lo. O que fez com que me encontrasse aqui, nessa região trevosa, foi a luz que emanou da sua prece. Ora, mas eu fiz várias preces e não fui resgatado nesse tempo. Não, agora você fez uma prece que ampliou a sua percepção, que modificou os seus sentimentos. Porque eu sempre estive aqui, nunca lhe faltou amor. Quando você fez uma prece que ampliou a sua percepção, você me percebeu aqui. E aí eu te resgatei. E eu te resgatei por intercessão de alguém que te ama muito, que é a sua mãe. A sua mãe deu uma carta de crédito espiritual para que você fosse resgatado. Olha essa teia de amor. E André Luiz empreendeu muito bem esse crédito que a mãe lhe concedeu, porque ele se transformou depois no André Luiz que nós conhecemos. Mas quando ele chega no plano espiritual, no nosso lar, quando ele está melhorzinho, ele vai conversar com a mãe, no encontro que ele tem com a mãe, e a mãe fala para ele, quando puder, meu filho, trabalhe. Por quê? Porque tem que pagar o financiamento espiritual. Ele pagou, ele empreendeu. Mas vejam o amor. Porque para uma mãe que está no céu e o filho no inferno, para ela o céu é o inferno, não é? Eternamente. Aqui há amor, há uma rede de amor. Ainda no livro Nosso Lar, tem uma passagem interessante. André Luiz está melhor em Nosso Lar, está restabelecido. E ele sente uma saudade imensa de ser médico, da clínica dele, dos pacientes, da terra. E ele fala, eu vou querer trabalhar. Aí ele fala com Lísias, Lísias, estou com saudade de ser médico, de trabalhar, de produzir, até porque minha mãe falou que eu tenho que pagar. Lísias fala para ele, fala com Clarence, com o ministro, ele vai poder te ajudar, né? Ele vai ter um posto de trabalho para você aqui em nosso lar. Aí de manhãzinha ele foi. E já tinham 3 pessoas na fila para falar com o ministro. E o ministro ocupado, o ministro já estava lá desde muito antes. O ministro Clarence é um ministro do auxílio, um dos ministros do auxílio. Aí ele falou o seguinte, ele organizava para conversar de 2 em 2, em dupla, Clarence, porque daí otimizava o tempo
E o que ele falasse para um já servia para outro. E tinha uma senhorinha lá, e André Luiz foi chamado a entrar junto com essa senhorinha que estava lá. E como primeiras damas, ela começou a falar primeiro com o Clarence. Sabe o que é, Clarence? Ministro, eu estou com muita saudade da terra, dos meus filhos estão na terra, e eles estão passando por lutas difíceis lá. Eu queria ajudá-los. Eu queria voltar, reencarnar na terra. Ele pegou a ficha dela e falou assim, mas a senhora, eu vejo aqui que a senhora tem mais de 6 anos em nosso lar. E só tem 304 horas prestadas de serviço à colônia. Só tem 304 bônus horas. Ah, mas eu quero voltar. Para voltar, para trabalhar na terra, é preciso renúncia, ainda mais em favor dos filhos. É preciso estar acostumado com o trabalho. Aprender a renúncia. Me parece que a senhora não aprendeu ainda. Por exemplo, eu mandei a senhora lá para trabalhar na vigilância. Ah, mas lá era insuportável. Lá aparecia uma turma lá horrorosa. Não dá. Mas depois eu passei a senhora para o outro departamento. Ah, mas o chefe lá era rude demais, lá não tinha jeito. Mas eu passei então, a senhora veio me pedir, eu transferi a senhora. Não, mas lá também não dá. Lá também não, para santo, só santo consegue trabalhar. Não dá. A senhora fica lá então aonde a senhora se recolheu voluntariamente, que são os campos de repouso aqui de nosso lar. A senhora continua lá pensando, porque é preciso renúncia, é preciso, para trabalhar na terra em favor dos outros, para atender a sua petição, é preciso que primeiro a senhora se estruture para poder voltar para a terra, porque se a senhora voltar nessas condições, a senhora não vai ajudar ninguém. Ouviu a senhora, o senhor André Luiz, ele queria pedir serviço de médico, né? Não, qualquer serviço serve. Para mim, eu quero serviço, qualquer um serve. E Clarence colocou ele para trabalhar como auxiliar de enfermagem nas câmeras de edificação. Ele ia ser auxiliar da enfermeira Narcisa. Porque ele sabia muito bem a medicina do corpo, a anatomia humana, mas lá não serve isso aí, porque está sem o corpo. São outras. A medicina lá requer outras especialidades, outros conhecimentos. E quando Clarence coloca ele para trabalhar como auxiliar de enfermagem, ele que era um médico renomado na terra, ele fez isso por quê? Para humilhar André Luiz. Queria humilhar André Luiz. Fez isso por amor. Sabem por quê? Depois a gente vai ver no livro por que ele fez isso. Tudo está dentro da máxima inteligência, lembra? Ele queria voltar para a terra. Queria ver a Zélia, estava com saudade dos filhos, a Zélia, a esposa que ficou. Ele queria voltar. Não é a hora, não é a hora. Quando ele volta, ele entra na casa dele e vê que os móveis estão todos diferentes. Não tem uma foto dele na casa. Ele entra no quarto dele, tem um senhor dormindo na cama dele, no lado que ele dormia. E a esposa dele está fazendo carinho assim. Nessa hora ele é tomado por um desequilíbrio, por uma revolta. E ele começa a andar pela casa. E uma das filhas fala assim, nossa, esses dias eu tenho pensado tanto no papai, estou com saudade do papai. Eu já disse, filha, que está proibido de falar o nome do seu pai aqui na nossa casa. O Ernesto não gosta. E é uma grande decepção. Ele pensou que ia encontrar uma família saudosa dele. E ele sabe ali naquelas conversas que o filho desandou na vida. O Ernesto está doente. Todo o carinho por Ernesto. O médico está sendo chamado. A Zélia diz, está muito triste, muito triste. E André Luiz está à beira do desequilíbrio. O que ele faz? Ele se lembra dos ensinamentos de Narciso. Falou, eu lembrei que pelo pensamento eu posso chamar a Narcisa, que consegue volitar até aqui, ela pode me ajudar. Não dá outra. Ele pede fervorosamente que Narcisa esteja com ele. E quem aparece? Narcisa. Narcisa aparece e o orienta. Deixe de lado o sentimento da revolta, do ciúme.
Ernesto é um irmão que precisa de toda a atenção, que precisa de todo o amparo. Veja com outros olhos agora essa sua condição familiar. Ajude Ernesto, e assim estará ajudando Zélia a recuperar a sua alegria. Estará ajudando ambos assim. Estará ajudando toda a sua família. Ernesto, diante da viuvez, lhe deu o amparo que a sua família precisava. Foi o porto seguro a sua família depois do seu desencarne. Ela vai ao quintal da ex-casa de André Luiz, porque são os adornos que não são retirados. A casa não era mais dele. A casa nunca foi dele. São os adornos que não são retirados. Ela vai ao quintal e, com a ajuda de espíritos desconhecidos até aquele momento por André Luiz, que são os espíritos elementais ligados à natureza, são extraídos fluidos das mangueiras e dos eucaliptos do quintal. Narcisa manipula aqueles fluidos e, pela absorção dos poros e pela respiração, aqueles fluidos são ministrados ao doente Ernesto. André Luiz fica ali mais uma semana com a família até o restabelecimento total do doente e a alegria voltar a casa. E André Luiz serviu essa uma semana com amor, com dedicação, como aqueles espíritos lhe fossem seus irmãos. E ele volta renovado, equilibrado a nosso lar, e ele é recebido por Clarencio e centenas de espíritos que estão em festa, lhe conferindo o título agora de cidadão de nosso lar. Dizem a ele: a partir de agora você é cidadão de nosso lar, porque até agora você vivia aqui tutelado por Clarencio. Agora você é um cidadão de nosso lar. Vejam então que Clarencio não colocou ele como auxiliar de enfermagem para humilhá-lo, mas por amá-lo, para que ele pudesse aprender diante das novas circunstâncias que o rodeavam. Portanto, nós estamos rodeados de amor. Ainda que nós nos sintamos nos umbrais aqui na terra, ainda encarnados, da nossa própria consciência, abandonado, preterido, culpado, há espíritos que nos amam e intercedem por nós. Se nós não nos sentimos com merecimento, quem nos ama tem, e quem nos ama intercede por nós. Portanto, André Luiz, ele escreve para a gente, porque ele já viveu o processo evolutivo dele, ele já viveu a melhora dele, então ele escreve para ensinar a gente. Quando nós estivermos nos umbrais das nossas próprias consciências, o que nós temos que fazer? Orar, mas uma prece que efetivamente amplia a nossa percepção, porque há os espíritos que estão a nos auxiliar e nós nos sintonizaremos com eles. Portanto, quando nós tivermos uma decisão, uma escolha difícil para fazer, quando há várias opções em nós, naquelas questões importantes da nossa vida, nós não devemos estar preocupados com fazer a melhor escolha, mas em estarmos bem para escolher. Se nós estivermos bem para escolher, nós faremos a melhor escolha. Equilibrados para escolher, nós faremos a melhor escolha. E aí isso nos traz consolo, nos traz paz. Porque nós estamos envolvidos numa rede de proteção, numa rede de amor. Mas há uma coisa que os espíritos respeitam em absoluto, que é o nosso livre-arbítrio. Isso é absolutamente respeitado. Mas nós estamos sempre envolvidos numa grande rede de amor. Isso nos consola. Isso nos traz paz. Eu não estou sozinho, nunca estou sozinho. Ainda que eu queira ficar, agora eu quero ficar sozinho. Você não está sozinho. Pluralidade das existências é outro princípio da doutrina espírita que nos faz entender as coisas. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Foi isso que disse o Cristo. Porque é preciso nascer várias vezes mesmo para conhecer esse Deus complexo, esse Deus universal. Esse Deus que não é um Deus de uma raça, de um povo.
nascer, viver, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Para mim, o mais importante nessa frase é o progredir sempre. E Chico dizia: eu me sinto como um verme que rasteja, mas que graças a Deus rasteja para frente. Por que Chico dizia isso? Por uma falsa modéstia, rebaixando? Senão porque ele sabia que a evolução é infinita. Ele tem noção de que a evolução é infindável. E perto dessa evolução, ainda mesmo um espírito elevado, como o espírito de Francisco Cândido Xavier, ele se via ainda como um espírito que tem um longo caminho a percorrer de evolução, longo caminho, mas que está caminhando para frente, que está percorrendo este caminho evolutivo. E aí a pluralidade das existências é algo que a doutrina espírita vem trazer em todas as suas minúcias, com todos os seus detalhes. Nós viveremos diversas vezes encarnados, com intervalos na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. Os erros da carne devem ser expiados na carne, devem ser quitados na carne. Aqui estão as provas. Ainda que eu me transforme em um bom aluno no plano espiritual, é preciso voltar para ver aqui na prova se eu efetivamente aprendi aquelas lições, aprendi a deixar meus vícios, as minhas dificuldades, as minhas más tendências, que estão cristalizadas em mim. A pluralidade das existências dá lógica, dá sentido à vida. Sem a pluralidade das existências, a vida fica desprovida de lógica. Porque como nós vamos explicar as misérias humanas, as grandes tragédias, as grandes dores, se não for pela pluralidade das existências? Como eu vou compatibilizar um Deus soberanamente justo e bom com essas misérias, se não pela pluralidade das existências, pela reencarnação? Como Deus é bom se eu sofro tanto? Como Deus é bom se eu sofri uma tragédia tremenda, enquanto aquele outro vive numa vida mais tranquila? Eu fui esquecido por Deus, o outro tem privilégios. Tudo se explica pela pluralidade das existências. Ou se admite a pluralidade das existências, ou Deus não existe. Porque diante dessas tragédias, diante dessas misérias que nós vemos, Deus não pode ser bom. E se Deus não é bom, não é Deus. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Então, ou se admite a pluralidade das existências, ou se nega a existência de Deus. Porque se nós formos ver as causas das nossas dores, dos nossos sofrimentos, se a gente olhar para essa própria vida, nós vamos encontrar muitas dessas, dos nossos desequilíbrios, dos nossos vícios, dos nossos exageros, da nossa ira, da nossa cólera. Mas o que não é possível explicar por essa vida? Pessoas que nascem com doenças congênitas, com problemas psiquiátricos gravíssimos, com problemas físicos que as impossibilitam, inclusive, de expressar os seus desejos, as suas vontades. Como dizer que Deus é bom se aquela criança nasceu naquelas condições miseráveis em relação ao aspecto orgânico e físico? Como dizer isso, enquanto o outro nasce com todas as faculdades orgânicas perfeitas? Se Deus é a causa primária de todas as coisas, se Deus é a inteligência suprema, há uma causa justa para tudo. Porque nós ainda não aprendemos a nos compatibilizar, a obedecer às leis divinas. E por isso elas são leis. O amor, muito mais do que um sentimento bonito, ele é uma lei. Portanto, se essa lei
não for observada, haverá uma sanção. Essa é a caracterização da lei. Se a lei for violada, há uma consequência, há uma sanção. Como nós não aprendemos ainda a nos harmonizar totalmente com as leis de Deus, todas as leis de amor, justiça, caridade, por melhores que sejamos, se nós não nos harmonizamos em absoluto com essas leis, nós vamos sofrer sanções, nós vamos sofrer consequências. E essas sanções, essas consequências servem para corrigir os nossos rumos, como as leis humanas. Quando alguém viola uma lei, a penalidade é para que ele possa não fazer mais, para que possa corrigi-lo. Essa é a intenção da lei. Por isso lei de amor, por isso lei de justiça, por isso lei de caridade. Mas tudo isso que foi dito, de crença em Deus, de imortalidade da alma, de pluralidade das existências, de nada vale se nós não transformarmos esse conhecimento em qualidade de vida espiritual. Porque, como eu disse, o Espiritismo nos dá as ferramentas, os instrumentos, é a escola, mas ele por si só não vai consolar, é preciso que nós interiorizemos isso. É preciso que nós sintamos isso que o Espiritismo vem nos trazer. Por isso que o Espiritismo não é obra para meros intelectuais. É obra que precisa ser sentida. É obra que precisa ser vivida. Quando eu estiver atravessando essas noites escuras, e eu tiver interiorizado esses ensinos do Espiritismo, esses princípios, vai vir uma voz que eu não ouvirei pelos meus ouvidos, uma voz inarticulada, dizendo dentro de mim: vem comigo, me dê a mão, segura aqui, confia, eu te guiarei, eu te levarei. Portanto, para que sejamos efetivamente consolados, eu acredito que há dois sentimentos primordiais que nós devemos ter, que é a confiança e a gratidão. Primeiro, confiar. Confiar que tudo o que acontece na nossa vida está presidido e dirigido por uma inteligência suprema. Confiar que se eu não tenho aquilo que eu quero, eu tenho aquilo que é o melhor para mim, para a minha essência, para revelar esse diamante que eu tenho dentro de mim. E confiança, vamos à palavra, confiança. Fiar com. Deus está fiando e eu estou fiando com Ele. Confiar em Deus. Deus vai fazendo a parte dele, dentro dessa inteligência suprema, causa justa para tudo, e eu vou fazendo a minha. Dentro da minha inteligência mínima, eu ainda vou reconhecendo que há uma inteligência suprema a tudo guiar, que há uma causa justa em tudo, que eu tenho um amplexo, uma rede, uma teia de amor a me envolver. E o segundo é a gratidão. Sabe o que é a gratidão? É enxergar o bem onde todos só veem o mal. Ser grato como Jesus nos exemplificou no Calvário. Jesus era grato a Deus, porque sabe que tudo está acontecendo com amor, com justiça e com inteligência. Meus amigos, minhas amigas, nós não estamos aqui para sermos agradados. Nós estamos aqui para sermos consolados, justamente porque não seremos agradados em tudo. Não somos aquelas crianças mimadas que pedem e tem que ser feito, senão a gente grita, esperneia, dá chilique. Nós não estamos aqui para sermos agradados, até porque nós estamos vivendo um processo educacional, e todos nós sabemos que um processo educacional onde só se agrada é um desastre. Onde só se agrada-se de sim, esse processo educacional é um desastre. Mas como nós não teremos tudo o que queremos, nós somos consolados, porque o Pai é assim. Se nós, nas nossas imperfeições, somos assim,
Nós não fazemos tudo o que os nossos filhos querem. Nós não lhes damos tudo o que eles desejam, mas nós damos a proteção, nós damos o colo, nós damos o amparo. Isso é refletido num poema belíssimo que eu queria compartilhar com vocês, que é um poema de Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier, está lá no livro Antologia da Espiritualidade. Olha a maturidade desse espírito, que sabe que não deve ter tudo o que quer, mas sim aquilo que precisa. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso fossem talvez espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que eu preciso. Não escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se eu cumprir o meu dever. Agradeço, meu Senhor, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Essa é a maturidade de um espírito, e quanto mais nós nos elevarmos, maiores serão os desafios. É assim na escola, não é? Meu filho até poucos anos atrás não tinha prova na escola. Agora ele tem prova. E essas provas vão ficando mais difíceis, à medida em que a graduação aumenta. E é assim. Se eu tenho provas difíceis, é que eu estou mais estruturado para suportar. Eu tenho mais estrutura para vencê-la. Porque Deus não dá um fardo maior do que aquele que a gente possa carregar. Muitas vezes a gente coloca fardo maior nas nossas costas. Deus não dá, mas a gente põe. Mas os desafios, eles são proporcionais à nossa condição de suplantá-los, de ultrapassá-los. Por isso o Espiritismo vem nos trazer, relembrando Jesus como Consolador prometido, vem nos trazer um novo olhar, enxergar de um novo modo a dor, com a gratidão, onde todos veem o mal, nós enxergarmos o bem, nós enxergarmos a possibilidade de avanço, de progresso, de revelação da nossa essência. Quando Jesus estava reunido com os apóstolos na casa de Simão Pedro, um deles pede a Jesus que os ensine a orar. E pela primeira vez, então, Jesus fala a oração dominical. E está lá na oração dominical isso que Maria Dolores diz na sua poesia: seja feita a vossa vontade, a tua vontade, na terra e no céu. Nós pedimos isso na prece todos os dias, e quando não é feita a nossa vontade, a gente faz birra. A gente não pede ao alto, seja feita a minha vontade, assim na terra, porque eu ainda não sei pedir, são como as crianças. E se forem feitas todas as suas vontades, elas se lambuzarão só de dar nome, com prejuízo à sua saúde. Que o Espiritismo, portanto, possa ser a luz a nos guiar nas noites mais escuras.
Jesus nos abençoe e proteja a todos, hoje e sempre.